Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sábado 28 de setembro de 2019. Vamos ler o Evangelho do dia, mas antes eu quero convidar a todos vocês a invocar a presença do Espírito Santo, para que nós possamos deixar o Espírito Santo habitar em nós, para que nós possamos ser morada do Espírito Santo e ser verdadeiro Filho de Deus, e que nós possamos entender de fato o que a palavra vem nos dizer. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção nas palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido-lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos. O povo ficava admirado com tudo que Jesus fazia ao longo da sua caminhada, a fé que Jesus tinha, a demonstração que ele tinha, que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Mas o povo ficava admirado. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou lhe dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Jesus já falava da sua morte gloriosa, da sua morte de cruz, mas os discípulos não compreendiam aquilo que seria naquele momento. Jesus já preparava os seus discípulos para o que iria acontecer com ele. Mas ao mesmo tempo eles não compreendiam, eles tinham medo de entender o que poderia acontecer com Jesus. Mas Jesus começa a mostrar de fato para que ele veio, que lição que Jesus veio. E assim somos nós, muitas vezes não compreendemos essa passagem, não compreendemos o que Jesus vem nos falar, o que Jesus vem nos mostrar, e nós estamos em pleno século XXI, muito de nós ainda continua sem entender. Muito de nós ainda continuamos sem entender por que Jesus veio nos salvar. Nós não deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos revelam isso. Nós ficamos distantes cada vez mais de Jesus por não entender essa passagem, por não entender o que Jesus estava falando, o que Jesus estava nos mostrando. Os discípulos tinham medo e não perguntavam sobre o assunto. Assim somos nós temos medo de entender essa passagem, de compreender e mergulhar de fato na palavra de Deus. Mergulhar de fato a entregar-nos de corpo e alma a servir Deus por amor. Deixar que o lado da fé, deixar que a nossa fé começa a nos transformar. Nós não permitimos que Jesus
faça presente na nossa vida. Nós temos sempre medo do que possa acontecer. Nós não acreditamos, a nossa fé é insuficiente para que nós seja verdadeiros filhos de Deus e passamos a servir a Deus. Porque o que Jesus fez para nós, perante o que nós temos que fazer, nós somos coisinha muito pequena perante o que Jesus fez. Porque nós passamos a ter o direito à salvação porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Se não fosse Jesus ter passado pela cruz, nós não teríamos o direito à salvação, porque somos pecadores e não buscamos a entender essa passagem. Porque se Jesus morreu por mim, se Ele já me preparava, como Ele vem preparando ao longo da minha caminhada, eu sempre faço de conta que tenho medo e não quero entender como eu vou deixar que Jesus age em mim? Porque eu tenho que entender que Jesus é o Filho de Deus, como foi falado no Evangelho, e que morreu pelos meus pecados, que sofreu na cruz por mim. E a partir do momento que eu entender essa passagem e deixar que Deus comece a trabalhar em mim, eu começo a buscar cada vez mais a servir a Deus. Porque na terra, tudo fica na terra. A importância é que nós vamos levar. Se nós conquistarmos a salvação por servir Deus, por entender essa passagem que Jesus morreu, é o maior tesouro que nós conquistamos ao longo da nossa caminhada. E nós não temos que ter medo nenhum de entender essa passagem, porque essa passagem é gloriosa. Ela nos glorifica. E através de Jesus ter morrido na cruz por mim, porque Ele já previa aos seus discípulos que isso iria acontecer, e os discípulos tinham medo de entender. Assim somos nós temos que compreender e mergulhar de fato na palavra de Deus e passar a servir Deus por amor. É isso que Jesus vem nos convidar, não é para nós ter medo e afastar da sua palavra, mas sim dedicar cada vez mais, porque nós somos filhos de Deus e servimos a Deus por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, a você que está nos assistindo nesse momento, eu quero convidar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva neste canal. Ative o sininho aí do lado, colocando em todas, para você receber todas as notificações, todos os vídeos que nós colocarmos no canal. Também quero te pedir a você que compartilhe os nossos vídeos. Curte, deixa seu like os nossos vídeos. Assim o YouTube vai estar divulgando. Quanto mais curtida nosso vídeo tiver, o YouTube vai divulgar. Assim você também estará nos ajudando a evangelizar cada vez mais pessoas. E Deus já, muito obrigado.